Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, tá? Agora nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Então, esse conteúdo eu vou passar para vocês, vou resolver alguns exercícios e eu quero que vocês façam outros exercícios, tá? E me encaminhem depois por e-mail. Eu vou passar um e-mail lá no GR8, onde vai estar essa videoaula, o link da videoaula, também vai ter as orientações da semana. O que vocês têm que fazer durante a semana e as atividades como vocês vão me apresentá-las, tá ok? Vamos aqui à aula. Então, olha só, nós vamos começar aqui com um plano cartesiano. Representação de pontos em uma reta. Olha, eu tenho uma reta aqui. Dado uma reta R, podemos associar números reais aos pontos dessa reta. Olha, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui eu chamo de ponto O, tá? De origem. É uma unidade de medida de comprimento e um sentido positivo para a direita. Então, vamos lá. Eu coloco o ponto O, eu falo que esse ponto O é a minha origem. Tudo que estiver à direita é positivo. Tudo que estiver à esquerda desse ponto O é negativo. Então, essa distância desse ponto até esse tracinho a gente chama de uma unidade. A próxima unidade tem que ter o mesmo tamanho também, para cá do mesmo jeito. A cada ponto P dessa reta associamos um número real x, tal que, veja o exemplo aqui, ó. Se P está à direita, olha, a origem está aqui, o P está aqui. Então, o sentido OP é positivo. X é o comprimento do segmento OP, ó, segmento O até P, associado a um sinal positivo. Lembra que eu falei? O que estiver à direita é positivo. Então, x eu posso falar que x é mais 2 unidades ou x é 2 unidades. Olha, isso aqui representa uma unidade. Eu tenho ó, uma, duas, tá? E essa reta eu chamei ela de reta R, por enquanto. Vamos aqui. Se P está à esquerda, olha só o nosso ponto de origem. E P agora está à esquerda. Sentido OP é negativo, então esse sentido aqui agora está negativo. X é o comprimento de segmento O até P, ó, OP associado a um sinal negativo, porque está à esquerda. Então, se eu vou falar quanto que vale essa medida X, lembrando, a medida X é de O até P. Vale 1, 2, 3. Só que como está à esquerda da origem, é negativo. Então, essa medida vale menos 3. E aqui fala o seguinte, se P coincidir com um ponto O, então x é zero. Então a gente já sabe que essa posição da origem sempre é o número zero. Aqui está zero, para cá positivo, para cá negativo. Em ambos os casos, dizemos que x é a medida algébrica do segmento OP. Então, nada mais é, olha, x é essa medida aqui, tá? E indicado por x, que é igual a medida OP. Vamos continuando aqui, ó. Representação de pontos em um plano cartesiano. Agora, tá vendo que nós tínhamos uma reta? Agora nós temos duas retas, tá? Para representar pontos em um plano, procedemos da seguinte maneira. Traçamos duas retas, eixos, né? Eixo X, eixo Y. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Duas retas, eixos perpendicular. O que quer dizer perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus, tá certo? E usamos a sua interseção é onde elas se cruzam. Ó, então, onde elas se cruzam, eu vou chamar de ponto O, bem aqui, ó. Aqui é o ponto O. Aí o que a gente tem que lembrar? O que está à direita é positivo, o que está à esquerda é negativo. Mas essa reta vertical? Opa, o que está acima do O é positivo, o que está abaixo do O é negativo, tá bom? Vamos continuar. O O é a origem para cada um dos eixos. Para cada um dos eixos, escolhemos uma unidade de medida e sentido positivo. Então, olha só, coloquei essa unidade, a gente tem que ser igual a essa, tá? Então, vamos lá, terceiro. Para cada ponto P, olha, eu tenho um ponto P do plano, traçamos. Eu quero saber que ponto é esse.
Então, como eu falei para vocês, essa reta eu vou chamar de x, essa reta de y. Então, tem uma reta paralela ao eixo vertical, ó, uma reta paralela ao eixo vertical, que intercepta o eixo horizontal no ponto x. Olha, eu vim aqui, tracei essa reta. Eu vim aqui, tracei essa reta, achei esse ponto. Sempre paralela. Essa retinha, paralela a essa, paralelo a essa. E uma reta paralela ao eixo horizontal que intersecta o eixo vertical no ponto y. Tá aqui, ó. Então eu escolhi um ponto aqui, tracei uma retinha aqui e outra aqui e achei o ponto P. Vamos continuar. O número x da medida OX é a abscissa, tá? Então a medida OX, isso aqui, ó, é a abscissa. Então, gente, esse eixo x é chamado de eixo das abscissas, tá? E esse eixo y é chamado de eixo das ordenadas, tá certo? Então, olha só, o eixo OX são as nossas o eixo das abscissas. O eixo OY é o eixo das ordenadas. Isso que você precisa saber. Para criar um plano cartesiano, então, eu crio duas retas que se cruzam de forma a traçar um ângulo, de forma perpendicular a traçar um ângulo de 90 graus. Tá? E é como se eu criasse uma régua com várias medidas aqui e outra régua aqui, ó. Sendo que essas medidas, esses segmentos, tem que ser tudo do mesmo tamanho, tá certo? Observe o plano cartesiano seguinte, olha, eu tracei aqui o plano cartesiano, tá certo? Eixo das abscissas, que é o x, eixos das ordenadas, que é o y. E eu quero saber aqui, ó, a origem, lembra? Nossa origem não é bem no cruzamento das duas retas? Então, a origem para x vale 0, para y vale 0, porque está na origem. Agora, olha só, eu tenho esse ponto aqui, ó, o ponto A, por exemplo. O ponto A, no eixo x, que é o eixo das abscissas, vamos contar aqui, ó, uma unidade, 2 unidades e meia, ou 5/2. Certo? Essa é a posição no x. E a posição no y é 1. Então, que ponto é esse? O ponto A, quem que é o ponto A? Olha, o ponto A, ele é 5/2 e 1. Lembrando que o primeiro valor sempre é o valor do x. O segundo valor sempre é o valor do y. Olha o ponto B. No x, nós temos -1. E no y nós temos 2. Então, esse ponto B é o ponto -1 e 2. Dá para perceber que aqui é o x primeiro, o y depois. O ponto C, ó, -2 e -3. Onde está o -2? Ó, x, -2, está aqui. O y, -3, está aqui. Ó. Tracei uma reta paralela a essa, achei o ponto. Então, o ponto C é -2 e -3. Tá certo? Então, observe no plano cartesiano o seguinte, as representações dos pontos A, B, C, D, E e F. Todos esses pontos estão representados aqui, ó. Vamos aqui, o ponto F. Olha o ponto F, cadê aqui, ó, o F. O X vale quanto? 0. Uai, o 0 está aqui. E quanto que vale o Y? 3. Então, o ponto fica bem em cima do eixo Y. Olha esse caso aqui do ponto E agora. O x é -3, tá aqui, ó, x -3. E o y? O y é o 0. Então, o nosso ponto tem que ficar em cima do -3. Certo? Então, vamos aqui, continuando. Considerações finais. Cada uma das 4 partes em que fica dividido o plano pelo eixo cartesiano chama-se de quadrante. Olha, nós fizemos aqui nosso plano cartesiano, certo? E aqui eu chamo de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Eu vou resolver para vocês alguns exercícios. Bom, vamos começar aqui pelo exercício. Esse aqui, gente, ó, é só você colocar, vocês vão criar um plano cartesiano e criar esses pontos. É fazer isso aqui, ó, é fazer justamente isso. Cria o plano cartesiano e coloque os pontos,
tá? Esse primeiro exercício é para fazer isso. Nesse segundo exercício, que ponto é esse? Por exemplo, ponto A, que ponto é esse? Olha, 1, 2, 3, 4 unidades. X, 4. 1, 2, Y, 2. Então, esse ponto aqui é 4 e 2, tá certo? E aí vocês vão detectar todos os pontos aqui, ok? Eu vou fazer para vocês aqui o exercício 39, tá? Vamos lá. O ponto P é M-3. Então, olha, esse aqui é o nosso X, né? Considerando o nosso X, esse aqui é o nosso Y. Mas vamos lá. P é o ponto M-3 e 4. Pertence ao eixo Y. Qual é o valor de M? Então, eu quero saber que valor de M para completar esse ponto. Vamos lá resolver os exercícios. Veja como esse exercício 39 é simples. Ele me fala que o ponto P é M-3 e 4. Lembrando, esse primeiro valor é o X, esse segundo valor é o Y. E esse ponto pertence ao eixo Y. Olha, eu criei aqui o plano cartesiano, eixo das abscissas, X, eixo das ordenadas, Y. E o ponto P, bem aqui no Y, não é o 4? 1, 2, 3, 4. Está aqui o ponto P. Então, que valor é esse? Se o ponto pertence a esse eixo, então é porque esse valor aqui de x tem que ser 0. Então, eu tenho que, m menos 3 tem que ser igual a 0. Passo menos 3 para o outro lado, o m tem que ser 3. Por que o m tem que ser 3? Esse ponto tem que ser, o x tem que ser 0. Para o x ser 0, m tem que ser 3. 3 menos 3, 0. Então o exercício me pergunta, qual é o valor de m? M é 3, certo? Bem simples. Vamos para o próximo exercício. Agora nós vamos resolver o exercício 42. O ponto PAB pertence ao segundo quadrante. Quais são os sinais de A e B? É a primeira pergunta. Letra B. A qual quadrante pertence o ponto Q menos A e B? Vamos lá para o quadro resolver esse exercício. O exercício 42, ele nos pede para achar qual é o valor de A e B. Tá? A letra A fala assim, qual é o valor de A e B? Só, o ponto P, ele pertence ao segundo quadrante. Vamos aqui. Esse é o primeiro quadrante. Esse é o segundo quadrante. Esse é o terceiro quadrante. Esse é o quarto quadrante. Veja bem, se ele pertence aqui, então vamos lá. Esse valor é de x e esse valor é de y. Como ele está nesse quadrante, não me interessa onde ele está. Eu vou pôr aqui um ponto qualquer. Esse ponto aqui é o ponto P. Então, os valores de y não estão acima da origem. Então, esse aqui não seria o B. E o B, como ele está acima, ele é positivo. Então, eu ponho B é um valor maior do que 0. Já o meu x, ele tem que estar aqui, Aqui o ponto P. Ele tem que estar aqui. E o que está à esquerda da origem é negativo. Então, o A é um valor menor do que 0. Tá? É assim que a gente resolve. Vamos aqui ao item B. Bom, pessoal, a letra B, ele quer saber onde está localizado o ponto Q. O ponto Q, ele é menos A e B. Mas observe o seguinte, o nosso A é o quê? É um valor negativo. O meu A, ele tem sinal negativo. O meu B, ele tem sinal positivo. Bom, agora eu falei aqui que A é menos A.
Então eu coloquei um menos aqui antes. Então se eu tenho menos com menos, eu vou ter mais, menos com menos, mais com mais. Então o meu ponto Q, ele vai estar, na realidade, nessa coordenada, tá? Lembrando, eu defini, na letra A gente descobriu que o nosso A, ele é um valor negativo. Ele é um valor, o meu A é menor do que zero, então ele é um valor negativo. No exercício B, eu estou perguntando, esse ponto, menos A, bom, como o meu A é um valor negativo, menos com menos, mais. Como o meu B é positivo, mais com mais. Então, esse ponto meu aqui, ele é um ponto onde o A e o B é positivo. Bom, quando isso acontece? Positivo, positivo. Então, a minha letra Q está o quê? No primeiro quadrante. Ok? Bem, pessoal, agora eu quero que você... Vai ficar para casa para vocês... os outros exercícios, tá? Como eu fiz esses dois exercícios, os outros ficam para casa e vocês encaminham para mim as atividades, ok? Então, faça as atividades, observe como eu fiz os exercícios. Se tiver alguma dúvida, me encaminhe. Eu quero receber essas atividades de vocês pelo e-mail, tá? Vou passar o e-mail lá no GR8 e vocês me encaminham. Então, boa aula, atenção e me encaminhe esse exercício. Até mais.